família. Só que em muitos lares tem alguém faltando. Pois é, pessoas que foram assassinadas e parentes tristes querendo pura e simplesmente a justiça. E aqui tem um dado triste que eu vou trazer para você agora. Atente bem para essa informação. Menos da metade dos casos de homicídios são esclarecidos no Brasil. Eu vou repetir para você guardar bem essa notícia. Menos da metade dos casos de homicídios são esclarecidos no Brasil. Uma impunidade que revolta os parentes, como nos casos dos jovens Rafael Patriota e Daniel Guimarães. Além do taxista assassinado Paulo Damião. Confere só. Impunidade é uma palavra que dói, que corta na alma e que faz sangrar muito o coração de quem perdeu um familiar, uma pessoa querida, e que sequer pôde ver a justiça sendo cumprida. Essa é uma triste realidade que o Brasil enfrenta. De acordo com a 4ª edição da pesquisa Onde Mora a Impunidade, o Instituto Sou da Paz apontou que apenas 44% dos homicídios são esclarecidos no Brasil. E dentro dessa estatística está o caso de Rafael Patriota, que morreu vítima de atropelamento em dezembro de 2011. Um jovem professor, cheio de sonhos, que o pai afirma com base no ditado popular que estava em hora e local errados. Rafael Patriota era o melhor amigo do corretor de imóveis Daniel Guimarães. Os dois jovens estavam juntos num bar, na praia de Cabo Branco, em João Pessoa, quando Vitor Souto da Rosa chegou. Rafael nem imaginava sobre um desentendimento anterior entre Daniel e Vitor, por causa de uma moça. Minha única esperança é que a justiça seja feita e esse assassino, o chamado Vitor Souto da Rosa, ele pague pelo que ele fez com a pena mais rigorosa que existe na lei, que é, no mínimo, 50 anos de prisão, 25 anos por cada crime, por dois jovens que ele simplesmente acabou com a vida não só dos dois, mas de duas famílias por inteiro. Inclusive, o Vitor Souto da Rosa, achando pouco, bater na moto por trás, ele ainda passou por cima do corpo de Daniel 3 ou 4 vezes. O velório do Daniel, ele foi em caixão fechado, porque ele simplesmente mutilou o corpo de Daniel. 15 de dezembro de 2011. Era madrugada de uma quinta-feira, o dia já quase amanhecendo, por volta de 5 da manhã. Quando Rafael Patriota e Daniel Guimarães, que vinham numa motocicleta, foram atropelados pela picape de Vitor Souto da Rosa. Aqui na rua Doutor Frutuoso Dantas, esse quebra-mola é o exato local do crime. No momento em que a motocicleta reduziu a velocidade, foi fortemente atingida pelo veículo. Os dois jovens foram arrastados a metros. Rafael Guimarães ainda foi levado para o hospital, mas não resistiu. E Daniel Guimarães morreu no local do crime. O crime já completou 10 anos, à espera de um julgamento. E para não calar diante da morosidade, o pai de Rafael Patriota, seu José Carlos, foi às ruas sozinho e pediu justiça na frente do Fórum Criminal da capital, João Pessoa. Pelo menos 2 ou 3 vezes na semana eu vou estar aqui fazendo essa lembrança para a sociedade e principalmente para a família, né, que espera um ponto final nessa história, porque a angústia é muito grande. Não tem data de julgamento marcada, esperamos agora para todo ano que vai entrar, a gente tem a esperança que seja marcado naquele ano. Está vindo aí 2022 e espero que a justiça marque definitivamente uma data para julgar essa pessoa que continua livre como se nada tivesse feito. O advogado de acusação, que representa a família de Rafael Patriota, foca nos detalhes do crime, que caracterizam crueldade e frieza por parte do acusado, Vitor Souto da Rosa. O laudo do exame pericial é robusto, tem mais de 500 páginas contendo fotos e detalhamento de como tudo aconteceu. Eu vejo a morosidade não culpando, vamos dizer assim, o segundo tribunal do júri, mas a justiça em si brasileira, ela deixa a desejar a morosidade em seus processos. Ele pegou os rapazes numa lombada, a moto ficou engalhada na caminhoneta. Tanto que a placa da caminhoneta ficou no local
do crime. Ele arrastou um rapaz debaixo o Daniel foi arrastado mais de 100 metros, mostra o laudo. Então, todas as provas levam para um homicídio qualificado, triplamente qualificado. Um outro caso, também ainda sem resposta, foi o assassinato do taxista no bairro do Bessa. O crime aconteceu no estacionamento de um supermercado no ano de 2019. O acusado pelo crime é o corretor de imóveis Gustavo Teixeira. Foi exatamente aqui, nesse local de vaga exclusiva para táxi, que o corretor de imóveis Gustavo Teixeira efetuou os 6 disparos contra o taxista Paulo Damião. As imagens capturadas pelo prédio vizinho mostram que tudo foi muito rápido. Entre a manobra do taxista, o momento da chegada e descida do corretor de imóveis que chegava em outro veículo de carona e o momento dos tiros, tudo isso não passou de segundos. O que a gente pede é que a justiça seja feita, que ele venha pagar pelo crime que cometeu, que ele seja condenado, que ele vá a júri popular e que ele pague, porque uma pessoa dessa, ele não pode ficar no meio da sociedade tirando a vida de vários pais de família. Um crime bárbaro que chocou a população e que até hoje gera insegurança e questionamentos entre as pessoas. Principalmente porque a gente sabe que isso é problema de ordem psicológica e que pouco é tratado na nossa sociedade. Eu parei para pensar que eu estudo próximo e poderia estar passando no momento, porque todos os dias eu estaciono exatamente no local próximo onde aconteceu e eu fiquei super horrorizada, né? Cada dia que passa a violência continua sendo pior e a gente tem que se pegar com Deus e pronto. Gustavo Teixeira continua preso. Ele já esteve no regime semiaberto e agora está no PB1. Durante esse tempo, todos os pedidos de liberdade provisória e requerimentos feitos pela defesa foram negados pela Justiça, que ainda não definiu a data para que o réu seja levado a júri popular. Ao todo, entre pedido de liberdade e outros requerimentos, já foram 27 requerimentos que a defesa fez, ou seja, procrastinou bastante esse julgamento. O Ministério Público, nem o Ministério Público, nem o agente de acusação deu causa a essa prorrogação exacerbada do tempo. A prisão preventiva ainda cumpre os requisitos e esses reiterados pedidos da defesa apenas tardia mais esse julgamento que a sociedade, que a família espera. Todos os requerimentos de liberdade todos foram negados, tanto pelo juízo quanto os habeas corpus em segundo grau, como também no STJ. Então, os magistrados superiores compreendem também que ainda há requisitos para a prisão preventiva dele e que o Ministério Público e nem o juízo, tampouco o agente de acusação, deu causa a essa demora. Legítima defesa. Essa é a tese da advogada Érica Bruns, que acompanha desde o início o caso e faz a defesa do Gustavo Teixeira. Gustavo, ele vinha, inclusive, roendo unhas, pernas cruzadas, muito descontraído, ouvindo música, olhando para frente, não estava ligado no que o seu amigo estava fazendo no trânsito. E aí, tão somente depois que ele escutou que havia uma discussão entre o taxista e o motorista do carro, que ele decidiu descer e foi lá falar com o taxista, para que aquela situação pudesse se resolver, que um deixasse o outro passar, não é? Então ele foi lá para resolver essa situação. Quando ele chegou lá, é possível ver no vídeo também, ele chegou e ele consegue falar com o taxista. E aí ele diz que o taxista colocou a mão entre os bancos e subiu os vidros. Então ele não sabia o que esperar daquela reação. É importante dizer também que Gustavo, ele é canhoto, que os tiros foram desferidos em vidro fechado e com a mão direita. Então era uma situação de legítima defesa e de agonia que ele estava para tomar aquela decisão ali. Para essas duas famílias, são anos de saudade. Um tempo de dor, de recomeço, mas também de muita espera por justiça. E mesmo diante de tanta dificuldade, o que podemos afirmar é que tanto o seu José Carlos Patriota como a dona Francisca Santos, eles estão descobrindo e aprendendo
sobre o poder de expressões como esperar, ter força, persistir e sobreviver. Tem sido assim o dicionário da vida. A única coisa que me dá força para viver e aceitar, eu sinto a presença de Rafael a cada momento na minha vida e muita coisa que eu deixei de viver com ele, isso é o que me entristece. Mas os momentos que passamos juntos é o que me fortalece. Está muito difícil a nossa vida, pois ele era um bom pai de família, um bom esposo, um bom pai para os meninos, muito carinhoso, entendeu? Então, tá difícil porque ele era o provedor da casa. Então, a gente teve que se refazer, se organizar financeiramente em tudo, né? Eu particularmente seguro as lágrimas para não me emocionar num momento como esse e ao mesmo tempo fico indignado porque eu não conhecia, por exemplo, a tese da defesa do acusado de matar o Paulo, o taxista, né? Fiquei sabendo agora. Legítima defesa. O que foi que o taxista fez? Subiu os vidros. Esse foi o ataque que o acusado sofreu. Ele só não queria discussão, ele só não queria briga, o taxista. O que foi que ele fez? Puxou uma arma? Não. Subiu os vidros. E aí o outro vai lá. Isso é legítima defesa. Difícil a situação. Vamos tentar quebrar o clima. Até porque